a gravação. Então, tá bom. Então tá ok, Alexandre Marques, está contigo. Tá ótimo. Pessoal, então boa noite. Eu vou compartilhar aqui uma tela, né, da apresentação. Vocês devem estar em alguns segundos aí, deve chegar para vocês. Isso. Né? Estão vendo? Também acho que a Vânia está aí, né? Está aparecendo como Selecta. Então, saudades, Vânia. Que bom que você está aqui com a gente. Também acho que foi acho não, foi sua aluna também, ou parceira, Marcos, a Vânia. Uhum. Lá do Espírito Santo. Muito bem. É, Vamos lá, vamos começar então. Sabedoria do Enneagrama, né? Eu trouxe aqui para vocês uma, uma perspectiva bem leve aqui, né? Porque eu sei que tem pessoas aqui que já conhecem o Enneagrama, tem pessoas que estão talvez vendo e conhecendo pela primeira vez, então eu trouxe de uma perspectiva bem leve. Eu sou bem prático aqui no Zoom, tá? Então, se você quiser fazer perguntas aí no chat, pode fazer. Pode levantar a mão aí também, né? Então, usando ali o reações ali do Zoom, você vai lá e levanta a mão. Eu vou chamar para você fazer a pergunta, fazer um comentário, fazer alguma complementação. Então, fique bem à vontade para gente interagir, né? É uma palestra quase um mini workshop, né? Quase um mini workshop, né? Então, eu vou até pedir para que algumas coisas vocês façam. Eu vou depois deixar esses slides para vocês, mas eu falo também muito em nome da empresa, né? Então, da empresa que eu fundei há 4 anos atrás, daqui a pouco a gente vai fazer 5, né? Então, a Integral Consultoria. A gente trabalha com consultoria, com conhecimento, né? Treinamento, fazemos também alguns tipos de consultoria, cultura, gestão, e principalmente também consciência individual, que é todo o trabalho de coaching, mentoring, aconselhamento, os nossos assessments, né? Pode me chamar de Ale, Alexandre, né? Fiquem à vontade, não tem nenhuma, né? Quem me conhece já chama de Ale, né? Os meus ex-alunos aí já me chamam de Ale. Então, fiquem à vontade, me chame de Ale. Eu coloquei esse slide aqui, né? Só para ressaltar ali, ó, tá em roxo, né? Tá lá, ó. Master e Advanced Coach pelo Instituto Holos, olha lá. Então, é uma parte dessa, das coisas que eu uso, né? Tem, sim, o sistema ISO instalado e funcionando por trás, né? Então, eu diria que é uma honra a gente ter no Brasil algo tão amplo e tão potente quanto o sistema ISO. Eu espero que cada vez mais as pessoas conheçam e utilizem a sabedoria desse sistema, toda a amplitude. Como o Marcos brincou aqui agora há pouco, né, eu sei o que é Enneagrama, né? Enneagrama significa Enea, 9, grama, desenho, escrito, né? Então, Enneagrama é o desenho dos 9, né? É a palavra dos 9, né? Não é, não é outra coisa além disso, né? Mas é muito mais do que isso, né? Com a palavra Enneagrama significa simplesmente esse modelo. É um modelo, sim, arquetípico, bem profundo. É um mapa antigo. Alguns vão dizer que tem 5.000 anos, alguns vão dizer que tem 3.000. Então, o Enneagrama vem lá de trás realmente. Ele foi modernizado. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Então, esse é o primeiro contato que alguns podem ter eu chamo de mandala do Enneagrama. Alguns chamam lá na Integrative Nine, a gente chama de roda do Enneagrama, né? Eu gosto de chamar de mandala, né? Porque ela traz não só uma inspiração para a gente lembrar dos tipos, mas ele também traz muita informação aí dentro e ele também é algo arquetípico. Então, toda vez que você olha para a mandala do Enneagrama, você se conecta com esse campo tipológico profundo. Você relembra, se você já conhece o seu tipo, você trabalha no seu tipo, então as coisas ficam mais amplas. Então, também existe uma função visual, né, que a gente pode dizer na mandala do Enneagrama, né? Então, essa daqui é da minha empresa. Existem infinitos desenhos de Enneagrama, mas todos eles têm que ter 9 pontos, né? No mínimo 9 pontos, né? Depois, se alguém tiver curiosidade, eu até ensino como a gente calcula isso daí, né? Por
por que que existem os 9 pontos, e como é que isso funciona. E também vocês vão perceber que existe um desenho complicado aí no meio, né? Parece algo inusitado, né? Então, para facilitar a visualização, imagina que aqui dentro, ó, no meio, deixa eu já começar a fazer as anotações aqui, ó. No meio, você vai ver aqui um triângulo, ó, né? Então, tem um triângulo aqui, ó, que une os pontos 9, 3 e 6, né? E depois existe mais 6 pontos, né? O que a gente chama de hexade, né? Então são mais outros 6 pontos que são inseridos atrás desse triângulo, ou complementando o triângulo, né? Outra curiosidade para quem quer saber, mas por que que isso é dessa forma, né? Porque já que a gente está falando um pouco do desenho do enneagrama, por que que o do 1 tem um tracinho para o 4, e do 4 tem um tracinho para o 2? Qual que é isso daí, né? Então, isso daí é o que a gente chama de regra do 7, né? Então, como na música, né? As notas musicais, elas têm uma oitava, né? Então, a regra do 7 significa um processo evolutivo. Então, se você dividir o número 1 por 7, vai dar uma dízima periódica que é 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então, é essa dízima que está aqui dentro, né? 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, infinitamente. Então, tem por trás do símbolo do Enneagrama geometria sagrada. Não vamos entrar aqui, não vamos complicar, hoje é mais uma introdução, mas é só para deixar curioso e vocês ligados aí no que é a geometria sagrada que está por trás da inteligência do Enneagrama. Então, tem um círculo, que significa todo, né? E tem a regra do 3 também, né? Então, você vai ver que muitas coisas no Enneagrama são de 3 em 3. É, 3, 3 vezes 3 vai dar 9 tipos, né? Então, aí tem toda a regra do 3 que muitos de vocês também já conhecem. É, a Trindade Sagrada, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cabeça, corpo e membros. Se a gente ficar falando de 3 aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando pensar, sentir e agir, que a gente já vai chegar lá, ou pensar, sentir e querer, né? Para quem é mais da antroposofia. Então, tem muita inteligência, tem a regra do 3 aí por trás. Mas o que é mais conhecido no mundo moderno hoje é o Enneagrama como uma ferramenta de personalidade, né? Então, o Enneagrama, ele é, assim, uma ferramenta de personalidade, né? De tipos, né? De tipologia, né? Já que a gente falou do Wilber, uma das 5 dimensões da teoria integral é tipos. Tudo se manifesta em tipos. Então, quanto mais a gente conhecer tipologia, mais a gente entende da nossa parte mais física aqui, né? Do fazer, né? Do corpo aqui, né? Daquilo que a gente veio desse personagem que a gente veio viver aqui, né? Então é importante entender de tipologia para isso, para entender como esse personagem atua no mundo. Quem trouxe o Enneagrama para o Ocidente, né, foi o Gurdjieff, né? O Gurdjieff, ele é um grego armênio, né? E ele trouxe uma nova interpretação para esse desenho, para o Enneagrama, né? Então, existia o desenho como uma figura geométrica e ele começou a trazer em busca do quarto caminho, né? Que é a filosofia dele, usar o Enneagrama como um processo evolutivo. O que importa aqui? Nós vamos usar o Enneagrama do Gurdjieff? Não, nós vamos usar o Enneagrama da escola de Arica, né? A escola de Arica foi quando um boliviano chamado Oscar Ichazo, lá nos anos 70, criou uma escola lá no Chile. Ele é boliviano, mas criou uma escola no Chile para estudar diversas coisas do desenvolvimento humano, uma delas o Enneagrama, né? Então, ali dentro desse grupo de Arica, na escola de 70, vai ter o Oscar Ichazo, o Cláudio Naranjo, vai ter o Almaz, que é outra pessoa muito sábia, que passou um tempo por lá também, vai ter a Sanda Maitre, que criou o Enneagrama mais espiritual. Então, um grupo que foi lá, mas tinha tudo ali. Tinha médico, tinha psiquiatra,
tinha o início lá dos neurocientistas daquela época. Então, eles começaram a rever o Eneagrama e a modernizar o Eneagrama. Eles falaram, puxa, vamos atualizar essa sabedoria, vamos interpretar isso e vamos criar algo que vai servir de uma forma mais clara para todos. E aí surge o que a gente usa hoje como o Eneagrama das personalidades. Esse é o enneagrama que a gente conhece, o enneagrama que se fala, o enneagrama que se brinca até. Existem até grupos no Instagram lá que o enneagrama para você tirar dar risada, brincadeiras, né? Tem o enneagrama mais profundo, tem o enneagrama um pouco mais, vamos dizer assim, até oculto, né? Tem de tudo. Se você colocar enneagrama aí, você vai achar enneagrama no Harry Potter, enneagrama nos personagens da Disney, você vai achar enneagrama para tudo quanto é lado. Mas é derivado dessa escola de Arica que criou esse enneagrama moderno. E é esse que eu vou trazer para vocês, tá? É esse enneagrama que nós vamos falar a partir de agora. Então, a partir do que eles modernizaram, então, principalmente a sabedoria do Oscar Ichazo e do Cláudio Naranjo. Então, esses dois, eles foram os grandes modernizadores e criadores desse enneagrama. Então, todos os outros grandes professores estudaram com um dos dois, né? Eles faleceram recentemente, acho que de 19 a 20 ou 21, alguma coisa assim, os dois faleceram. Então, eles estavam atuando até pouco tempo atrás. Eu vou trazer para vocês aqui o que eu chamo de as 3 dimensões básicas do Eneagrama. Então, primeiro, né, todo mundo fala que Eneagrama é um tipo. Não é. Não, não é só um tipo, né? Então, o Eneagrama tem 9 tipos, mas ele também tem 3 centros instalados ali na inteligência desse sistema chamado Eneagrama. Os centros é o que a gente chama de expressão ou inteligência, ou até mesmo de estrutura. Mas pensa assim, vamos simplificar. O que são os 3 centros? É o famoso pensar, sentir e agir. Vou detalhar para vocês já já. E existem também 3 instintos. Os instintos são a dimensão biológica, aquilo que está presente na natureza, aquilo que trouxe o Homo sapiens, né? Nós, há 300, 100 mil anos, sei lá, depende de como a gente vai analisar, o que nos trouxe até aqui? Foram os instintos. A gente não tinha, antes de 70 mil anos atrás, não havia linguagem, não havia narrativa, não tinha desenho, não tinha escrita, né? O que nos trouxe vivos? Foram os instintos. E os 3 instintos, eles ainda estão presentes nessa história genética e epigenética, né? Então, a gente traz essa história dos nossos ancestrais, a gente traz isso como uma resposta biológica ao mundo. Prova disso é o nosso sistema nervoso, né? Então, o nosso sistema nervoso é muito antigo, né? Ou seja, o simpático, o parasimpático é muito antigo e ele vem evoluindo, se transformando, mas ainda ele é muito biológico, ele é muito instintivo e muito antigo, tá? Então é a partir dele que a gente chegou aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer dúvida pode escrever aqui no chat, pode levantar a mão. Estou fazendo bem leve aqui para vocês. E vamos falar agora dos 3 centros. Tem um professor meu, o Sean, ele diz o seguinte, que ele estudou 50, mais ou menos, filosofias, ciências que dizem sobre os 3 centros, né? Então, mais conhecidas, antroposofia, e talvez a segunda mais conhecida, a própria neurociência. Há uns anos atrás se falava do cérebro trino. Hoje já é algo já mais discutido. Não se fala que existem 3 pedaços do cérebro, mas existem sim 3 funções do nosso encéfalo que direcionam para 3 centros, né, bem específicos, que é o pensar, o sentir e o agir. Até coloquei aqui, né, o homem vitruviano do Da Vinci, né, em homenagem à polimatia do Da Vinci, né, alguém que fazia de tudo um pouco. Mas nesse desenho também a gente pode dividir, né, em pensar, sentir e agir. Então, existe a sabedoria do corpo,
que é o agir, né, que é o cérebro reptiliano, né? Então, o agir é aquele cérebro nosso que é direcionado e rápido. O agir é muito rápido. A ação, ela vem como uma resposta, inicialmente, o que a gente chamava de cérebro reptiliano. Nosso agir é imediato, né? Se nós, qualquer um de nós aqui, se a gente ouvir agora um barulho de tiro, ou próximo a um tiro, o que a gente entende ser um tiro, nós não vamos ficar assim, olha, eu acho que isso é um tiro, é melhor eu me proteger. Não, seu corpo vai jogar você no chão. Você vai se agachar, você vai se movimentar. Não tem negociação, ele é muito rápido, né? Então, essa é a inteligência da ação, do fazer, né? Do realizar, do mover, aquilo que está mais gravado no corpo. E existe o cérebro do sentimento, do sentir, né? Que também a gente pode falar que grande parte dele é a origem do cérebro límbico, que é o cérebro dos paleomamíferos para frente, né? Então nós somos paleomamíferos, né? Mas existe o cérebro límbico em várias espécies além do Homo sapiens, além de nós. Então é um cérebro emocional, um cérebro que se conecta ao coração, né? Então, essa é outra coisa que é importante também e está por trás desse sistema do Eneagrama, né? O sentimento, ele já fala da inteligência do coração, né? Então, quem já viu alguma palestra minha de HeartMath sabe que o coração tem 40 mil neurônios e o coração também é, traz inteligência. Mas se você quiser tomar uma decisão, às vezes, mais profunda, em vez de consultar o cérebro, você tem que consultar o seu coração. E isso é possível utilizando a sabedoria do coração, tá? Então, o coração se comunica, ele mais se comunica com o cérebro do que o cérebro com o coração. O coração praticamente não recebe nada do cérebro. Mas vamos falar agora do cérebro mais moderno, né? Até do córtex pré-frontal, que é aquela região mais consciente que a gente tem aqui na frente, na testa, né? Na região da testa, que é o córtex pré-frontal. Esse é aquele pensar raciocínio, né? Vou pensar sobre, vou ficar elucubrando, né? Vou tomar uma medida, né? O que isso pode fazer? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Deixa eu estudar, deixa eu pensar, deixa eu calcular, né? Isso é mais moderno no ser humano, mas hoje é extremamente forte. Eu vou aproveitar agora para que você faça individualmente uma rápida autoavaliação. Pensa assim, se você fosse distribuir 100%, né, quanto que você colocaria pensar, sentir e agir, né? Então, por exemplo, você pode falar, o meu pensar é 50%, né? O meu sentir é 30%, e sobrou para o agir 20%. Não existe certo, errado, bom ou ruim. Mas como é que você coloca? A realidade vem para você, né? Um texto, um e-mail, uma palestra que nem essa, alguém que te chama para uma reunião, uma conversa. Como é que você interpreta essa realidade que surge para você? Primeiro você pensa, age ou sente? Qual vem depois? E qual é o terceiro? Né? Outra análise legal de você fazer existe um que é muito proeminente? Existe um que é negligenciado? Né? Então isso é legal você perceber. E isso é eneagrama, né? Então as pessoas dizem, pô, eneagrama não é 9 tipos? Não. Eneagrama é também a força destes 3 centros. Eles modificam o seu tipo, né? Então eles vão qualificar. E é muito importante que você conheça, pelo menos você comece a partir de agora, o tempo inteiro se questionar. Puxa, será que o meu agir não está fraco? Será que o meu pensar não está fraco? O meu sentir? O que eu posso fazer? Que perspectivas eu posso ganhar? Mas o mais importante é você saber se existe um dominante, um manda-chuva, aí, um dono de tudo, e se tem alguém que está minguando, né? Então eu vou abrir aqui um pouco de mim, né? A minha ação é o menor.
Então eu tenho que o tempo inteiro me cobrar para ir para a ação, porque senão eu fico no sentir, eu fico no pensar e no sentir. Então é pensar e sentir dominando, né? E a ação pode ficar negligenciada. Eu posso não ir para a ação. E eu preciso estar consciente de que o meu centro de ação é menor para eu poder trazer consciência em cima disso e falar, vamos agir. Então eu já instalei uma voz aqui dentro de mim que o tempo inteiro tenta falar, né? Alexandre, está na hora de agir. Alexandre, está na hora de fazer. Eu instalei isso porque eu sei que se eu deixar, eu não vou agir, né? Não é natural em mim, né? Mas eu já domino. Então, se vocês fizerem esse exercício, você pode fazer isso com mais calma, né? Mas é importante você conhecer, já que existem quase 50 filosofias é, que, que utilizam isso. Olha lá, o Cláudio é um tipo 5, muito bom usar em mentoria, né, Cláudio? O tipo 5 é um especialista, aquela pessoa que estuda bastante, é um pensar mais privado, né? Um pensar mais de conhecer, alguém que domina muita coisa, né? Então, é, é bem legal conhecer. Então, quem já sabe e quiser escrever aí para mim aqui, vai escrevendo, né? Eu sei de alguns aqui, né? A Fernanda é 8, a Vânia, se tá aí, se não me falha a minha memória, ele é um tipo 2, né? Igual a esse que vos fala. Pode falar, Helene, pode fazer a sua pergunta ou comentário. Oi, boa noite, tudo bem? Prazer te conhecer. Prazer. Eh, Me fala uma coisa que eu estou aqui intrigada. Existe uma predominância de ação? Existe um tipo que predominação? Que eu parto da premissa que você age pelo pensamento, mesmo que o pensamento for inadequado, vamos dizer assim, ou não próprio para a situação, você age de acordo com o pensamento. Existe uma predominância de um modelo de uma pessoa que é mais ação do que pensamento, sentimento? Ó, boa pergunta. Na verdade, o que que acontece, né? A ação, às vezes as pessoas de ação, elas são muito mais rápidas. A pessoa que quer pensar, ela é mais analítica. Ela vai levar às vezes horas, às vezes um dia pensando. E a pessoa de ação é aquela que você está, né? Às vezes eu quando dou treinamento, às vezes eu vou falar assim, pessoal, vou explicar uma dinâmica para vocês. Tem gente que só ouviu 30% e já está fazendo, né? Então, vocês têm que escrever, o cara já está escrevendo, nem ouviu, você nem terminou de explicar, a pessoa já levantou e já está fazendo. Então, percebe? Dá para sentir quando a pessoa é muito ação, né? E às vezes a gente confunde, inclusive o pensar com o sentir, porque é mais moderno na espécie, né? O pensar e o sentir, muitas vezes alguém diz assim: ah, me deixa quieto aqui que eu estou pensando, né? Às vezes essa pessoa não está pensando, ela está sentindo, ela está lá introspectando algo que emocionou essa pessoa, tá? Então, o pensar e o sentir talvez seja o mais difícil até da gente dividir numa primeira visão, né? Agora, o que que existe, Eliane, na prática aqui? Normalmente, hoje existe uma certa cobrança, eu diria que é uma ditadura da liderança da ação, né? O líder hoje, e principalmente em alguns mercados, é tudo muito rápido, tem que fazer, né? Não pode ficar pensando muito, e aí surgem até outras metodologias para facilitar esse processo, né? Vamos chamar assim. Mas não existe um tipo, né, uma tipologia que diga assim, esta pessoa é mais de ação, tá? Não necessariamente, isso eu vou tentar explicar para vocês ainda hoje, tá? Entendendo. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui, ó, rapidamente, ó. Se a gente olhar aqui nesse primeiro slide, você vai ver o seguinte, ó. Existe aqui a tríade, né? Então a gente já vai trazer um outro conceito para vocês antecipando, né? Ó. O tipo 891, depois nós vamos detalhar, ele está na tríade da ação. O tipo 2, 3 e 4, ele reside aqui na tríade do sentir ou do sentimento. O 5, o 6 e o 7 na do pensamento. Só que, o que pode acontecer? Por exemplo, vou dar o meu exemplo.
Eu sou um tipo 2. O tipo 2 está na tríade do sentir, mas eu uso mais de 50% de pensar, né? Então, não necessariamente a tipologia dominante na pessoa está naquele centro onde você mais tem características. Então, eu sou um pensador, eu gosto de pensar primeiro, tá? Elucubrando, vendo possibilidades, etc., estudando, né? Mas o meu tipo é um 2, um ajudante, tá? Então, também não existe uma regra que diz assim, se você é um tipo 5, né, por exemplo, que nem o Cláudio colocou, né? É, é, não necessariamente ele pode ter o centro do pensar mais dominante. Ele pode ter, por exemplo, a ação dominante. Ele pode ser um 5, tipo 5, mas que tenha o centro da ação maior, né? Então, que legal aqui, ó, o Reinaldo se considera um tipo 3. Assim, um pouco que eu conheço de você aparenta ser um tipo 3, mas só investigando com mais detalhe, viu, Reinaldo? Então, foi uma boa pergunta. Acho que consegui te ajudar um pouquinho, André. Conseguiu. Deixa eu Legal. vou te abusar agora. Por Abuse, exemplo, abuse. uma pessoa proativa, que Sim, é proativa no cotidiano da vida dela. Eu mesmo sou assim, sou proativa, mesmo porque algumas situações te exigem que você seja proativo. Mas você é uma pessoa também pensante, como sim, você está se colocando, né? Que em muitos momentos você é colocando. Então, você pode classificar assim que em determinados momentos você é mais proativo para algumas situações, no Eneagrama eu estou dizendo isso, sim, ou sim. em outras situações você age mais com o sentir ou com o pensamento. Existe no Eneagrama essa flexibilidade? Existe. É isso mesmo. Pensa Tá, assim, ó, isso é situacional. E tem a ver também tá. com o seu amadurecimento, né? Então, quanto mais a gente vai ganhando consciência e amadurecendo, entendendo os processos, a gente vai falar: essa situação que emergiu, que veio agora, eu preciso pensar, né? Então, é como se você tivesse consciência da necessidade de pensar. Só que imagina que, se você não tiver isso daqui, você estiver numa situação muito tranquila, né? Então, por exemplo, se eu, como já sou mais trabalhado, a sua narrativa é uma narrativa de pessoa de ação. Porque, assim, a sua própria fala o mundo exige que a gente faça ação, percebe? Uhum. Você já está trazendo por trás uma perspectiva de alguém que é de ação. Porque uma pessoa Tá. que é de pensar vai dizer, meu, as pessoas às vezes tomam decisões muito inusitadas, muito rápida, muito sem pensar. As pessoas deveriam planejar mais. Essa é uma narrativa de uma pessoa mais do pensamento. Entendi, entendi. Então, às vezes a gente não Perfeito. está consciente e é legal quando a gente vai pegando a narrativa da pessoa, você vai vendo o que realmente é. Então, nas mentorias, nas evolutivas, eu digo, tá vendo essa sua frase? Você acabou de revelar a sua prioridade, você acabou de revelar o seu tipo, você acabou de revelar a sua preferência, né? Sim. Porque é uma visão de mundo, né? Ela é uma visão de mundo tipológica, ela não é de níveis, né? Não vamos confundir aqui, mas ela é uma visão de mundo tipológica, é o jeitão com que eu me relaciono. Tipologia, um bom jeito de você lembrar o que é tipologia é estrutura óssea, né? Estrutura óssea da gente, depois que a gente chega a uma determinada idade, ela não muda, né? Você não vai falar, eu tô aqui agora com 35 anos e eu vou crescer mais 7 centímetros. Não, não vai, esquece, né? Os ossos chegam num determinado tamanho e para, né? O que você pode fazer depois? Você vai ganhar tecido adiposo, você vai engordar, ou você vai ganhar massa magra, músculos, né? Você vai mexer com outros detalhes do seu corpo, mas os seus ossos não mudam. Então a tipologia, pensa nessa metáfora, é a sua estrutura óssea, é o seu jeitão. O que muda? Musculatura, né? Você vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, você vai ganhando musculatura, que vai suprindo, às vezes, um centro mais negligenciado. Né? Que nem essa musculatura que eu digo, Alexandre, vai passão, Alexandre, vai passão, Alexandre, vai passão. Entendi. É uma musculatura que eu criei para me mover. Mas se eu deixar no natural, não fica, né? Não fica muita coisa, né? Então vai ficar em terceiro lugar. Legal? Muito bom.
Vamos falar então agora um pouquinho dos 9 tipos, né? Eu estou indo, eu até acho que eu fui bem rápido aqui, nós já trouxemos bastante conteúdo até agora, mas os 9 tipos vai dar mais comentários, vai dar mais o que falar, né? Então, vamos falar um pouco dos 9 tipos? Então, vamos lá. Então, do lado esquerdo aí vocês estão vendo a mandala, né? Com os nomes. Então, primeiro eu vou só falar aqui para vocês, só para vocês irem se situando, né? Então, vocês vão ver aqui na mandala aquilo que tem as cores mais para o marrom e vermelho, né? São os tipos que residem na ação. O 2, o 3 e o 4, já falei, né? Os tipos que residem na tríade do sentir. E o 5, o 6 e o 7 na tríade do pensar. Então, esse é o primeiro jeito de olhar o enneagrama. Puxa, então, os 9 tipos são divididos de 3 em 3. Tá? Todos eles têm alguém, um tipo que vai dizer assim, eu não queria fazer isso. Né? Então, tem um tipo que nega. Então, pensa assim, na ação, vai ter um tipo que nega a ação. Né? Então, vamos começar a falar da ação aqui. O agir, ele se manifesta pelo sistema do Enneagrama de 3 possibilidades, 3 qualidades da ação. Seria a perfeição, né? O tipo perfeccionista. Então, o perfeccionista ele é muito autocrítico. Ele fala assim: eu preciso ser exemplo, eu não gosto de errar, eu me apego aos detalhes, eu sigo regras, eu gosto de tudo organizado, eu não gosto de bagunça, eu não posso errar, eu me condeno se eu errar, eu fico mal, né? Eu fico um lixo se eu errar, porque ele é muito autocrítico. O tipo 1 é para dentro, ele é internalizado. Eu sinto o agir aqui dentro de mim. Então, esse é o tipo 1. Depois tem do outro lado, lá nessa tríade da ação, tem o tipo 8. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem o tipo 8. O tipo 8, como a Fernanda colocou aí, né? O tipo 8 é controlador, mas não é quem gosta de fazer controles, tá? Não. Não é quem gosta de fazer uma planilha, ficar controlando, não, não, não. É quem gosta de exercer controle sobre o mundo externo, né? Sobre os outros, liderar, comandar coisas, saber tudo o que está acontecendo. Então, o controlador, ele precisa saber de tudo o que está acontecendo. Ele quer saber. Se ele tem uma equipe, ele fala, eu deleguei, mas ele precisa saber o que essa equipe está fazendo. Ele sabe o que a equipe está fazendo, ele acompanha, ele vive o controle. Se é um orçamento, ele sabe na ponta da língua o orçamento. Se é um projeto, ele sabe como aquele projeto está. Ele controla, ele exerce poder sobre coisas que não é lá dentro dele, é fora. Ele quer controlar o mundo que acontece do lado de fora, sejam as outras pessoas, sejam processos, sistemas, orçamento, metodologias, etc. Estou sendo bem resumido, estou resumindo bastante aqui, porque cada tipo daria para ficar falando, sei lá, algumas horas. E no meio ali, antes do Paulo falar, existe o tipo 9. O tipo 9, ele é a negação do agir. O 9 é eu não gostaria de agir, né? Eu gostaria de ficar em paz. Eu gostaria de não ver discussão. Eu gostaria de ficar sentado aqui assistindo, maratonando uma série no Netflix, deixando de lado, né, que alguém decida por mim, que essas coisas aconteçam sozinho. Espera um pouco que isso se resolve. Esse é o tipo 9, ele experimenta a paz. É o não fazer, é o não agir, é ficar em paz, até um pouco anestesiado. Né? O tipo 9 muitas vezes se anestesia. Ele diz assim, puxa, deixa para lá, eu vou ficar aqui quieto. Né? Então ele fica muito quieto, muito no seu lugar, deixando a ação muitas vezes para os outros. Diga, Paulo. Muito bem, Ale, tudo bom? Tudo bem. Olha só, eu estou percebendo, comparando os dois lados, que no lado do eneagrama, do mapa, nós temos que o tipo 3 é competidor, e do lado de cá fala em É, controlador. é um erro meu. Esse aí é um Aqui, erro.
um É um tipo erro. pensamento acaba fazendo isso, Isso. fica olhando Viu? tudo. Eu fiz de propósito. Na verdade, eu estava Certo, esperando que claro, alguém claro. falasse, né? Eu falasse, poxa, eu preciso que alguém, ou um tipo um, né? O tipo um que olha e diz assim, nossa, tá errado ali, Não, né? não, não, não. Ali não é três, ali porque ele é perfeccionista, né? Mas é isso mesmo, né? O 3 ali é competidor, né? Não é o 8 controlador. Eu acho que esse é o único erro que tem aí. Legal? Muito bom pelo alerta aí. Aqui você já considera, né, como competidor, tá? Beleza? É isso aí. Muito bem. Ô, Alexandre, Diga lá. é assim, ó, eu estou tendo um pouco de dificuldade de acompanhar você, porque eu não tenho conhecimentos de nada, tá? E você Tá. já está falando aí de pessoa que é tipo tal, tipo tal, tipo Ah, tal, não sei sim. o quê, eu estou boiando, Tá tá? bom. Tá Legal. ok? Não, Então me fala, como é que determina o tipo e se a pessoa é só de um tipo ou ele pode ser de mais tipos ou boa. que faz isso aí, tá? Porque eu estou Legal. boiando por enquanto, Legal. É isso tá? aí, mas é natural, viu, Marcos? É assim, um pouco, por exemplo, essas características que eu trouxe do tipo um e do tipo 8 já é um pouco, né, de você começar a ressoar. Puxa, eu sou perfeccionista, né? Eu sou controlador, eu sou uma pessoa pacificadora, então eu estou trazendo um resumo um aqui, né? Então, normalmente, o que que existe no conceito do Eneagrama? Existe uma pessoa, existe um tipo, aliás, que é o tipo dominante, né? Esse é o que a gente vai falar assim, você é um eneatipo 8, né? Tipo 7, né? Tipo 5, por exemplo, tá? Não significa que os outros sejam muito fracos. Você pode ter tipos muito próximos um dos outros, né? Você pode ter tipos assim, puxa, eu tenho por exemplo, eu sou um 2, mas eu posso também ter um tipo 6 forte, tá? Então isso é outra coisa que pode acontecer, tá? Então o que que vai acontecer, o que que precisa saber? São características de cada tipo, né? Então o próprio nome já diz uma pequena informação. Eu sou perfeccionista, eu sou ajudante, eu sou competidor, eu sou intenso, eu sou especialista, né? Uma pequena informação o nome traz. A segunda são os detalhes de cada tipo, né? Então eu tô trazendo o primeiro detalhe aqui, né? Que foram essas características do tipo 8 e do tipo 1. Então o que que acontece? Vou até trazer uma outra metáfora para ficar melhor para vocês. Imagina o seguinte, que dentro de você existem 9 subpersonalidades. Então, todos nós temos um pouco de cada um dos 9 tipos. Tipo 1 a tipo 9, todos nós temos um pouco de cada um desses tipos. Mas imagina que eles estão numa sala, tá? Uma sala de reunião, né? Para interagir, para você interagir. Então, dentro de você tem 9 pessoinhas lá dentro. Existe alguém que é o cara que domina aquela reunião, alguém que fala assim: eu sou o cara aqui que mais manda, eu sou o cara que mais fala, eu sou o cara que mais pensa, eu sou o cara que atua mais. Esse é o tipo dominante. Existem outros tipos que são próximos, alguma pessoa pode ter um tipo muito próximo a esse dominante, que está ali do lado dele, né? Dizendo, olha, não, mas eu penso diferente, eu faria diferente, eu queria colocar minha opinião, e pode ter uma subpersonalidade sua que fique quietinha lá no canto. Ele vai dizer o seguinte, nossa, eu nem vou abrir a boca, vou ficar aqui no canto. Um dos 9 tipos seus que é bem fraquinho, né? Então ele está ali e está dizendo, olha, não vou ficar, não vou opinar, vou só ouvir, talvez eu saia da reunião. Então então imagina o seguinte, 9 pessoas, 9 tipos dentro de cada um de nós. E aí vai existir uma característica, um arquétipo, né? Um tipo padrão que pode ser o dominante, né? Então, essa é a ideia de como acontece com o Eneagrama, tá? Então, todos nós temos um pouco de cada um dos 9, mas existe um que é aquele que é forte, aquele que comanda, aquele que é o mais proeminente, tá? Tem pessoas que vão ter quase empates, mas é outra história, a gente tem que estudar isso com mais detalhe, né?
Isso é Mas feito com um teste, Alexandre? É feito um teste? isso, Né? exatamente. Tem duas formas de aprender enneagrama, né? Uma, descobrir o seu tipo de enneagrama. Uma delas é fazendo teste, que é o que eu recomendo. Nós estamos no 2024, né? Tem tecnologia, tem informação para isso. A outra é você estudar profundamente a doutrina do enneagrama. É ficar, às vezes, 5, 6, 7 anos estudando, e aí você pode ainda ficar em dúvida. Será que eu sou o tipo, será que eu sou um tipo X ou um tipo Y? Tá? Então, a melhor forma é realmente fazer um assessment, porque o assessment vai te trazer a confirmação e depois você acrescenta os seus estudos, você vai lá e se aprofunda naquilo. Legal? Então, a melhor Ok. forma é essa. Agora, os mais antigos de Enneagrama dizem, estude o Enneagrama. Só que a gente não pode falar para todo mundo hoje assim, né? Olha, todo mundo deveria estudar o Enneagrama por 5, 6 anos para usar o Enneagrama. A gente está vivendo num mundo, né, que precisa de outras complementações. Então, existe uma facilidade. Depois eu falo um pouquinho mais para vocês dessa metodologia. Tá, Legal? Alexandre, deixa eu Diga lá. perguntar bem rapidinho, tá? Claro. É assim, ó, a finalidade de fazer esse estudo e tal, ele é um autoconhecimento e é uma autocondução, é isso, frente à vida. Seria É essa a isso aí. finalidade. Essa finalidade, Tá ok, exatamente. tá Então, bom. a finalidade do Enneagrama, depois eu vou falar um pouquinho mais disso também, né? Tá ok, tá bom. A finalidade do Enneagrama, eu acho que eu vou trazer aqui primeiro Tá, tá. uma Não, tudo bem. passada, depois eu junto tudo e mostro para vocês os ganhos e os benefícios Tá ok, tá bom. do Enneagrama, tá? Então, vamos seguir aqui rapidamente. Depois a gente tem o tipo 2, que é um ajudante, né? O que é a pessoa ajudante? Alguém que está a serviço, alguém que quer fazer pelos outros, alguém que muitas vezes se esquece de si mesmo para fazer pelos outros. Puxa, eu quero ajudar, eu quero pertencer, eu quero fazer por essa pessoa, eu quero agradar, eu quero ser reconhecido, eu quero que essa pessoa diga, olha, obrigado por ter me ajudado. Então, o ajudante, ele tem esta direção. Ele faz as coisas pensando muito mais nos outros do que em si mesmo. Então, ajudante. Ele se sente. Então, veja bem, por que ele está lá no lado aqui do sentir? Né? Ele se sente na necessidade de ajudar. Né? Então, essa uma dessas 9 subpersonalidades que a gente pode ter. Né? Depois existe a sensação de competir, de ser eficaz, de concluir, de bater meta, de entregar resultado, de fazer acontecer, de ser rápido, né, de aparecer, né? Alguns tipos eu gosto de trazer aqui, né, porque são bem proeminentes, né? Por exemplo, típico tipo 3. Não existe ninguém mais fácil do que lembrar do que Ayrton Senna, né? Ayrton Senna era um competidor tipo 3 mesmo, né? 100% tipo 3. Né? Se tiver que dar uma chacoalhada ali, uma empurradinha no Alan Prost para eu ganhar a prova, eu vou dar um empurrãozinho no Alan Prost, porque o meu objetivo é ganhar, o meu objetivo é ser o primeiro, o meu objetivo é estar no pódio, eu estou focado, eu sou rápido, eu sou eficaz, eu faço o que tem que fazer. Né? Então, tipo 3 precisa de coisas externas. Ele precisa de meta, pódio, reconhecimento, meta batida, ser promovido, concluir. Ele precisa, né, de ter coisas de fora. Né? E a pergunta aí da Rafaela é isso mesmo, tá, Rafaela? O pacificador está dentro da ação porque toda tríade, todos 3 em 3, vai ter um tipo que diz assim: eu não gostaria de fazer isso. No sentir, vou fazer um paralelo para você entender por que o 9 está no agir. É o não agir, o 9. Quem é o não sentir do bloco de cá agora, né? É o competidor. O competidor ele diz assim: eu não quero sentir, logo eu jogo para as coisas do mundo, né? Pódium, holofote, reconhecimento, vitória, medalha,
bater meta, dinheiro, ser promovido. Ele não quer sentir, logo ele se engana e joga as coisas para o mundo. Eu só vou me sentir bem se eu for rápido. Eu só vou me sentir bem se eu for competente. Eu só vou me sentir bem se eu bater meta. Legal? Então, toda tríade tem o 9, o 3 e o 6 é a negação daquela tríade. Então, o 3, ele não quer sentir. Ele precisa de coisas palpáveis, né? Medidas, troféu, né? Recebi o troféu, ele precisa disso. Ele não tem nada internamente que diz você é suficiente, você é bom no que você faz e fique tranquilo. Ele precisa desse lugar, tá? Não sei se te ajudou aí, Rafaela, né? É isso aí. E o tipo 4? O tipo 4 na tríade do sentir, é a pessoa intensa, né? É aquela parte sua que quer sentir intensamente, né? Então agora vamos dar exemplos também de um bom pessoa de sentir, né? Cazuza, Freddie Mercury, né? Um que está vivo ainda, Elton John. Se vocês assistirem os filmes, né? Eles querem sentir, tanto sentimento que a pessoa não consegue nem viver, explode, né? É tanta emoção, é tanta necessidade de viver intensamente que a pessoa, né, até tem manifestações muito amplas do sentir. Então, são os músicos, são os artistas, são as pessoas criativas, né, são as pessoas que se sentem singulares. Eu sou diferente. Todo tipo 4 se sente assim, eu sou especial, eu sou diferente. Olha que legal, né? A diferença do 4 para o 3, por exemplo. O 4 diz, eu sou especial. O 3 diz assim, eu sou especial se eu bater meta, né? E o tipo 2 vai dizer, eu sou especial se eu ajudar alguém. Estão entendendo agora essa dinâmica, né? Então, cada um tem uma necessidade dentro daquele sentir. Diga, Eliane. Se você pegar uma pessoa narcisista, por exemplo, ele é um tipo 4. Não necessariamente, né? Tá. Porque Não esse é um dá para distúrbio. Não, estigmatizar. não. Porque os Tá, tipos são mais puros do que isso, né? Eles não são relacionados a problemas psicológicos e psicopatologias, tá? tá. Então, não pode até ter uma Pelo que certa, você está falando, né? Você mas lembra de uma sim, pessoa com aquele estigma, e lógico que eu estou dando um isso, exemplo, mas isso. pelo que você está falando, você pode também pensar numa doença psicopatológica e diagnosticar. É isso aí. É que, Tá. como a gente está aqui fazendo uma certa Sim, claro. Uhum. caricatura do tipo para vocês guardarem, né? Então, quem já conhece fala, puxa, eu gostaria de saber mais do tipo, né? Mas como tem gente que está tendo o primeiro contato, eu trago dessa forma assim meio caricata, para as pessoas entenderem um pouco do que é o jeitão daquele subtipo, né? Daquela subpersonalidade, aliás, né? Então, é por isso, normalmente os tipo 4 são pessoas extremamente artísticas, emocionais, poetas, gostam de trabalhar com arte. O amor próprio do Eneagrama é o tipo 4. Tá? Então, é a sensação de eu me amo, não importa o outro. Então, aquela pessoa que, né, pode ter um padrão de beleza totalmente diferente do mundo e diz assim, eu sou única e especial. Tá tudo bem aqui dentro. Eu me sinto bem assim. Né? Então, esse é o arquétipo do, do tipo 4. A gente já viu dois blocos, né? O da ação e do sentir. Vamos ver um pouquinho do pensar? Depois eu vou dar um quadro para vocês com características dos tipos, para vocês até me fazerem perguntas e talvez se atribuírem notas, né? Qual que eu sou mais? Mas vamos lá. O tipo 5, e o Cláudio, né, pode me dizer aí se é isso mesmo, né? O tipo 5 ele é especialista. Então, como a gente falou de Ken Wilber aqui, né? Ken Wilber, que é um filósofo americano vivo, ele é um tipo 5. É um cara que lê um livro, ele consegue ler um livro em uma hora, né? Ele pega um livro, em uma hora ele lê um livro. Ele estuda, ele vai atrás, ele tem uma necessidade de saber. E é uma pessoa privada, é uma pessoa com poucos amigos, com pouca exposição na mídia,
né? Então, o tipo 5, ele tem conhecimento, ele sabe, ele pensa para dentro, pensa lá dentro, só que ele é meio avaro, né? O conhecimento é dele, não é de mais ninguém. Ele vai soltando aos poucos, ele não vai doando todo o conhecimento que ele tem. Então, ele é especialista, mas ele é mais privado, é um tipo mais fechado, é um tipo mais recluso, fala pouco, né? Vai dando informação forte, precisa, mas regrada. Normalmente também existem muitos tipos 5 em programadores de software, né? Engenheiros que gostam de ficar se debruçando num cálculo. São pessoas mais privadas, mais para dentro, mais fechadas. Depois temos o tipo 6, que é a negação, né? O 6, ele tem ele é o arquétipo da dúvida, e por isso que a gente chama ele de cético, né? Ele pensa para não sentir medo, né? Porque senão ele não gostaria de pensar. Ele não gostaria de pensar, porque toda vez que ele pensa, ele sente medo. Então, ele não gostaria de pensar, mas ele pensa. Então, é o tipo que planeja, que antecipa, que fica na dúvida, que desconfia, que acha que tem alguém errado, que acha que não tem informação suficiente, que acha que precisa estudar mais, que acha que precisa pesquisar mais. Então, ele duvida dele mesmo e, às vezes, ele duvida dos outros. Ele diz assim: o que essa pessoa está fazendo? Será que essa pessoa está fazendo certo? Será que ela viu tudo? Será que ela não esqueceu? São excelentes planejadores, são pessoas que conseguem ver tudo. Ó, vou dar uma dica boa de tipo 6, né? O tipo 6, se você convidar ele para falar assim, ó, pessoal, vamos viajar? Tipo 6. O tipo 6 vai dizer assim: para onde? Quando? Né? O que eu tenho que levar? Qual é a temperatura? Tem que levar lanterna, tem que levar repelente, tem que levar. Ele quer saber tudo, ele não vai para um lugar sem se planejar. Ele fala: tem estacionamento? Então, aquela pergunta: olha, vem aqui falar comigo no meu prédio. O tipo 6 pergunta logo assim: tem estacionamento? Calma, você acabou de fazer um convite, né? Mas o tipo 6 já está pensando: que região que é? Vai ter trânsito? Costuma ter trânsito? Que hora que nós vamos falar? Ele, ele quer se cercear de tudo para não sentir medo. Tá? Então, esse é o tipo 6. E o tipo 7, a própria palavra diz, entusiasmo. É a pessoa que quer entrar em todos os assuntos, quer viver todas as coisas, se entusiasma, se empolga, começa muita coisa e não termina, né? Então, é aquele tipo que, nossa, eu vou começar a dançar, a fazer dança do ventre. Aí para depois de um mês. Vou estudar alemão, faz 3 aulas e desiste. Depois quer entrar num outro grupo, quer participar, quer saber. Alguém chega e fala: olha, você já ouviu falar de tal coisa? Ele: não, me diz, puxa, como é que eu não estou sabendo? Então, é alguém muito entusiasmado com muitas coisas, é guloso, é um tipo guloso para muitas coisas, muita empolgação, né? Esse daqui, comparando com o 6, você diz assim: vamos viajar? Ele nem pergunta onde, ele diz: vamos. Pronto. Ele aceitou pela empolgação. Vamos viajar? Vamos. Né? É aquele cara que vai viajar e vai para a praia e depois chega para alguém assim: me empresta aí o repelente que eu não trouxe, me empresta o filtro solar que eu esqueci. Né? É aquela pessoa que vai de chinelo, bermuda e eu só vim para festa, eu não quero me preocupar com as outras coisas. Alguém que se preocupe, eu só vim me divertir, né? Então, obviamente, eu estou colocando uma caricatura aqui para vocês entenderem a tipologia nessas características, né? Então, agora para a gente até dar uma, né? Coloquei um pouco de velocidade aqui. Agora a gente dá uma acalmada aqui, porque agora vamos abrir mais para perguntas aí. Então agora tem características, né, dessas 9 partes que todos nós temos. Uns mais, outros menos. Então dá uma lida aí, né? Então o perfeccionista, né? Tem os detalhes. Aqui não tem o erro do competidor e controlador. Paulo, pode ficar tranquilo, né? Tem algumas palavras que dizem aí. Então, o que eu vou sugerir para você agora nesses 5 minutos aí? 5 minutinhos para você fazer isso. E qualquer coisa vai me perguntando aqui no chat que eu vou, ou levanta a mão e a gente vai comentando. Mas enquanto a gente vai comentando sobre os tipos, eu queria que você desse uma nota para você mesmo aí. Por exemplo, assim,
De perfeccionista, que é uma pessoa consciente, que busca a perfeição, crítico e controlado, eu me daria uma nota 4. Acho que eu não sou muito perfeccionista, né? Estou dando um exemplo, né? Já no especialista, que é o tipo 5, uma pessoa mais privada, cerebral, eu daria uma nota 7, né? Então, começa a ver quais aqueles que você atribui uma força maior, né? E qual aquele que você diz, esse daqui sou menos eu, né? É aquela pessoa na sala que eu metaforicamente trouxe que quase não coloca a opinião dela, né? E tenta localizar qual é aquela pessoa na sala das nove partes suas, qual é aquela pessoa que está sempre aparecendo mais que as outras? Quem é aquela que está sempre exigindo mais atenção? Vamos lá. É de 1 a 10? Isso, de 1 a 10. Dá uma nota aí de 1 a 10 para você poder comparar. Acho que é bom uma nota de 1 a 10 para não ficar muito próximo, né? De 1 a 5 fica muito próximo às vezes, né? De 1 a 10 dá um espectro maior. Se alguém quiser compartilhar o que está achando aí também, é uma boa. Tipo, olha, olhando aqui, eu acho que eu sou, né? Tenho uma tendência a ser um tipo. Alexandre, tá ouvindo? Ou sim? Eu estou sem a câmera, mas assim, eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco lá com o Murano, lá um pessoal, fiz um curso uma vez e conheço um pouco de Enneagrama. Eu me identifico muito com o 3, de fazer, de realizar, de pôr, assim, às vezes assim, até atropela, né? Porque tem Sim. criação de fazer coisas, ou seja, então é o 3. Legal, é isso mesmo, Reinaldo. É, o tipo 3 é bem característico, né? São pessoas que inovam, fazem acontecer, são as primeiras, são as pessoas que inauguram coisas, são as pessoas que saem na frente, porque ela se move por essa necessidade de obter essas coisas, né? Puxa, eu quero ser o primeiro, né? Eu quero ter esse isso concluído, eu quero terminar isso daqui, né? Um tipo 3, se você fala para ele que a reunião é de 1 hora, quando termina 1 hora, ele diz, pessoal, acabou, próxima. Ele não vai falar, não, vamos falar mais um pouco, né? Olha lá, Aproveitando, Lê, pode aproveitando, tem falar. uma perguntinha. Claro, Tem alguma relação, se você consegue já pelos seus estudos identificar alguma relação de astrologia, signos, características de signos com o enneagrama? sim. Porque você falou agora, me ocorreu isso porque assim, porque o tipo 3 ele é um cara que sai na frente, tal, tal, e o meu signo é aquário. E normalmente aquele Ah, cara que está sempre na frente, pensando. Tem alguma relação pelo seu tem. conhecimento? Tem sim. Aliás,
total relação, né? Eu ainda não complementei os estudos, né? Mas o pouco que eu já vi funciona muito. Mas é aquele mapa junguiano, né? Que a gente fala, uma astrologia mais junguiana, arquetípica, óbvio, mas que utilize, no mínimo, né? No mínimo, o signo, o ascendente e a Lua, né? Então, quando você olha no mínimo esses três e as concentrações de planetas em determinadas casas, sim, você chega numa correlação muito grande, né, do enneagrama. Eu, por exemplo, assim, eu sou eu sou canceriano, então canceriano tipicamente tem muita característica de um tipo 2, né? Uma pessoa mais de ajudar, mais maternal até certo ponto, né? Mas o meu ascendente, a Lua, são em Escorpião, né? E da onde vem isso daí? Vem do meu tipo 6, que é muito forte. É uma dúvida, né? Eu vejo sempre os outros no começo como uma ameaça e os outros também, logo no começo, me veem como uma ameaça, me veem como Escorpião, né? Então, tem sim grandes correlações, tem que fazer um estudo bem profundo, mas tem sim com astrologia, com o mapa astral bem feito. Vamos ver quem mais aqui, ó. A Romilda, tipo 2, já falou que é 2. A Rosa empatado aqui do 2 e 9. Tem muitas pessoas com 2 e 9 próximos. Isso também acontece. Pode ser uma outra característica que eu vou falar já já para vocês. A Leda com 1 e 9. A Bia tipo 8, acho que sim, Bia. Eu acho que sim. Tipo 8. Acho que o Marcos também eu chutaria um tipo 8. Não sei se você chegou no tipo 8 aí, Marcos. Mas Não, não? não, Não? não. Qual que você acha? Eu achei no tipo 2, né? Ajudante, e daí tipo 9, pacificador e 5 especialista. Especialista, sim, tem forte, tem forte. Mas depois a gente pode, Tá bom. porque você também tem você é uma pessoa muito assertiva, né? Você fala diretamente, você é uma pessoa segura, né? Então também tem que dar uma olhada nisso, porque no começo é sempre assim mesmo. A gente olha algumas características e diz, será, né? Fala aí, Fernando. Então, só para ilustrar, que eu sou 8, tá? Então, Marcos, é a primeira vez que eu vi o Eneagrama, eu falei, não sou isso, não, né? Mas tem, né? O ainda não chegou no subtipo. O subtipo modifica o tipo, né? E na hora que eu soube qual era o meu subtipo, aí fez sentido. Eu também achava, eu ficava olhando um pouquinho de cada um, né? Porque tem todos, a gente tem todos, né? Uns são mais fortes, uns menos, mas tem mais de um mais forte. Mas quando você olha que é social, né? 8 às vezes confunde com o 2 também. Sim, Então, só que você vai muito para ação e você vai na assertividade quando você faz, né? Defendendo o grupo que você participa, mas você faz. Você não fica esperando, né? Até quando eu coloquei aqui na descrição, eu acho que assim, o 8, ele está na tríade da ação, mas no meus 3 centros a ação é o menor. O meu percentual de ação é o menor de todos. O mais alto é o sentir, eu sinto como 4. E aí é bem isso mesmo para mim, né? E só que o meu pensar, ele é no 7. E o 7 é bem quase igual ao 8 para mim, que é essa muita aceleração de um monte de coisa. E quando eu não esqueci quem perguntou agora para ler pouco sobre astrologia, quando eu comparo meu mapa astral, olhando também todos os planetas, os elementos, e comparo com o enneagrama, tem um monte de similaridade. Aí ajuda a identificar melhor qual é a sua tipologia, né? Mas mais para fazer esse trabalho de desenvolvimento. Estou falando tudo isso, Marcos, porque eu concordo com a Lê. Acho que você é 8 deve ser social 8, é entendeu? isso. Esse é um bom ponto. Que eu sei que eu já compliquei um pouco demais aqui o assunto, né?
mas para não confundir quem conhece menos de Enneagrama, existe o que a gente chama de mismatch, mistyping, né? Mistura de tipos, né? Então, por exemplo, um 8 social, ele parece com um 2 autopreservação. E o 2 social chega a parecer um 3, porque o 2 social ele diz assim, eu quero fazer pelos outros, mas eu preciso ser o cara que vai tomar conta desse grupo social. Eu vou explicar os instintos para vocês entenderem, ainda não cheguei nos instintos. Mas o 2 social ele diz assim, eu quero liderar. Então o 2 social é um líder, que muitas vezes alguém diz, esse cara é um tipo 3. Por quê? Porque ele precisa ajudar o grupo. Então ele fala assim: eu vou liderar porque esse grupo precisa da minha ajuda. Mas não é com o intuito de competir, é com o intuito de ajudar o grupo. Então isso é né? Por isso que é muito importante que a Leda colocou aqui, né? Eu acho que o assessment traz muito bem isso daí. O 8, 5 e 1 é complicado. O 8 e 5 é bom, mas o 1 não. O que eu vou explicar aqui para vocês rapidamente, né? A brincadeira aqui. Outra coisa que é legal de você fazer é você falar assim: qual é o dominante geral, tá? Então vou de novo trazer um pouquinho aqui o meu exemplo. Vai ficar no YouTube, mas não tem problema, né? Vou trazer o meu exemplo aqui. Eu sou um tipo 2. Opa, deixa eu pegar aqui a anotação. Eu sou um tipo 2. Logo, o 2 é dominante geral, tá? O que significa isso? Ele domina todos os 9. Ele é mais forte do que todos os outros 9. Tranquilo? Só que ao mesmo tempo que ele é o dominante, é o eneatipo principal da pessoa, ele também é o dominante na tríade do sentir. Entenderam esse conceito? Ele é o maior dos 9, mas lá na tríade do sentir, a minha característica de sentir é 2. Então eu posso dizer assim, eu sinto como um tipo 2. Depois, eu posso marcar, então se o 2 aqui, quem é o dominante aqui na tríade do agir? Né? O meu é o 9. Né? Então eu posso falar assim, puxa, eu sinto como um 2, ajo como um 9 e penso como um 6. Né? Isso aqui é sofrimento demais, que é o que eu sou, mas é sofrido, mas é assim que eu sou, né? Por quê? Você quer ajudar os outros, não quer entrar em embate, não é muito assertivo, não fala muito diretamente, não gosta de comprar uma briga e, ao mesmo tempo, pensa tudo que pode dar errado, né? O pensamento está sempre no futuro, sempre no amanhã. Puxa, mas vai acontecer tal coisa. Né? O 6 sabe até se vai chover amanhã, né? Em qualquer lugar do planeta. Ele sabe porque ele sabe, porque ele viu. Né? Então, por exemplo, esse outro exemplo aí, né, do 1, 5 e 8, né? O 8 e o 5 aqui é bom, o 8 precisa do 5, né? Eu não vou explicar hoje aqui as linhas, daqui não dá tempo. Mas percebe que tem uma linha aqui, ó, do 8 para o 5. Então, o 8, muitas vezes, ele vai muito para a ação de dominar, de controlar, a luxúria do poder, né? O tipo 8 tradicional. E o 5 traz para ele uma reserva, ele fica mais pensante. Então é um bom equilíbrio para o 8, é um 8 mais pensador. Ele consegue ir para dentro. Já para o 1, não tem nenhuma ligação aqui, né? Então é um agir que além de controlar, quer ser perfeito. Então é cansado, mas é possível acontecer. Tá? Ele é um perfil cansativo. Aliás, o perfil mais cansativo é o perfil que toda empresa adora, tá? Só que isso leva a burnout, né? Que é o 3, o 3, 7 e 8. Então, quem é 3, 7, 8 são as pessoas que mais estão vivendo o burnout. Por quê? Eu tenho que bater meta, tenho que concluir, tenho que ser rápido, tenho que ser o primeiro, tenho que ser bom. Né? Tenho que saber tudo o que está acontecendo, tenho que controlar, tenho que liderar, tenho que acompanhar todos os números, os resultados, tenho que acompanhar a minha equipe e tenho que estar sempre empolgado, sempre animado, sempre agitado, sempre no futuro. Né? Então, hoje, a maioria assim, dos 300 que eu fiz aqui, a maioria de quem é diretor e CEO, a maioria é 3, 7 e 8. Né? Então, pensa como um 7, age como um 8 e sente como um 3. Né? Ou seja, ele não sente. Né? Porque o 3 é a negação do sentir, né? Então ele só quer recompensas materiais.
ele só quer, ele vai para ação no mundo, tá? Então é legal entender também quem é o dominante por tríade, né? Pelos bloquinhos de 3 em 3. Então você vai saber quem é o seu dominante no pensar, quem é o seu dominante no sentir, quem é o dominante no agir e quem é o dominante geral, né? E às vezes pode acontecer empates próximos, mas não vou entrar nesse lugar aqui, senão a gente fica muito tempo aqui. Mas existem pessoas que são muito próximas. Às vezes você não consegue nem definir claramente se ela é um tipo 8 ou um 3, por exemplo. Tem uma pessoa que eu conheço bastante que até agora ela não conseguiu ainda saber se ela é 8 ou se ela é 3. Tem hora que ela fala, não, eu sou 8. Daí tem hora que ela fala, não, eu sou 3. E ela vai mudando de opinião. E o que eu digo para ela assim, você não precisa saber se é 8 ou você é 3, você é os dois. Aceita que você tem os dois muito fortes e trabalha o desenvolvimento desses dois tipos, né? Então é assim que a gente pode fazer. Pessoal, Alexandre, diga lá. você deu algumas pistas aí. Eu gostaria que, se você pudesse, aprofundasse um pouco os benefícios que tem em utilizar as ferramentas do Enneagrama. Você falou agora há pouco assim, bom, um líder, não sei o quê, é o 3, ou seja, até para um processo admissional, talvez se mensurar o Enneagrama para detectar que a pessoa é uma pessoa focada, focada em resultados, pensa. Então, ok, seria interessante já um benefício fazer essa mensuração de perfil para esse tipo de cargo. Mas que outros benefícios você pode identificar pela sua experiência em relação a isso? Legal. Eu vou até antecipar um pouco, porque a dimensão dos instintos, eu percebi que até a fala do Marcos e a sua estão pedindo, eu vou um pouquinho para frente, eu vou pular aqui temporariamente os instintos, e depois a gente volta nisso. Até para fazer também aqui uma correlação com o sistema ISO, né? Então pensa assim, olha, todo eneagrama ele é, na verdade, uma quebra daquilo que seria a mente sábia, né? Então vamos usar a linguagem aqui do sistema ISO, né? O que é mente sábia? Ó? É todo lado de cá, ó, né? Então vou pegar aqui, ó, esse pedaço aqui da pessoa, né? Então, se eu estou na minha essência, né? Se eu estou no ser, né? Estou consciente, se eu sigo as ideias sagradas, ideias de Deus, vamos chamar assim, virtudes profundas, né? Os instintos que a gente ainda não falou, eu estou no lado do ser, né? É a mente sábia, né? Só que o que acontece? O processo do eneagrama é como se fosse um trauma, tá? Então, eu me traumatizei, né? A gente pode colocar o eneagrama também como uma disciplina do trauma. Eu perdi tudo isso aqui que eu achava que era na minha essência, né? E aí, nos meus 7 primeiros anos de idade, eu vou experimentando tudo aquilo que eu não vejo mais da minha essência. Eu me perco e eu vou criando a minha personalidade, a minha mente comum. Eu vou me apresentando pelo fazer, né? Eu estudei isso, eu fiz aquilo, eu sou profissional, eu sou engenheiro, né? Eu vou me apresentando pelos meus cargos, pelo aquilo que eu fiz, pelo que eu entreguei. E aí eu crio fixações do tipo, eu crio a paixão do tipo, que é isso daqui que dá que cria o tipo, né? O que cria, por exemplo, a pessoa ser um tipo 2, um tipo 8, um tipo 7? É a paixão, é o coração que se ressente de uma virtude, né? Essa virtude é muito parecido com as virtudes que a gente vai ler na Bíblia, que a gente vai ler nos livros de virtude, né? E muitas vezes essa paixão são próximas dos 7 pecados capitais, né? O Eneagrama traz mais 2 e fecha em 9 paixões, né? Mas é quase como se fossem os 7 pecados capitais bíblicos, né? E a gente acrescenta mais 2. Então, isso que cria o tipo, cria o personagem, cria a mente comum aqui, né? A mente comum cria a mente do fazer, né? Eu crio um personagem ressentido, né? E para me defender do mundo. Eu senti falta de algo. Logo, este algo que eu não tenho, que era da minha essência aqui no mundo, eu não tenho isso. Então eu me ressinto disso e crio o meu tipo, tá? Então, isso que é legal entender. E aí, quando a gente fala
de usar o Eneagrama para processos seletivos, eu digo que é bom, só que tem que ser usado com muita parcimônia, tá? Por quê? Porque não significa que a tipologia da pessoa tem uma correlação total com aquilo que ela faz, tá? Tem uma tendência? Sim, mas as pessoas se desenvolvem. Então aí já entra na outra pergunta do Reinaldo, né? Que é uma delas, o Marcos já fez aqui, eu acho que é importante, né? O Eneagrama te traz autoconhecimento. Você vai falar, puxa, se eu sou um tipo tal, muito forte, e esse outro tipo mais fraco, explica muito desse personagem, né? Não explica a sua essência, explica o seu personagem, explica a sua personalidade, explica a sua mente comum, explica o seu fazer, né? Mas quando você quer se conhecer, se desenvolver, você tem que sair daqui da paixão e ir para a virtude, né? Então é como se fosse, aí eu vou usar também o método Wilber aqui, né? É como se fosse uma espiral dinâmica aqui, né? Um desenvolvimento evolutivo. Quanto mais para baixo eu estou aqui, mais na paixão eu estou do tipo, né? Mais preso ao mundo, mais do lado da mente comum eu estou, né? Comum. Quanto mais eu desenvolver o meu tipo, mais próximo da virtude eu vou estar. E quanto mais próximo da virtude, mais próximo da mente, da essência, da consciência, da mente sábia, né? Então, imagina, cada um de nós tem 9 partes que a gente tem que fazer uma jornada da paixão para a virtude, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Qual é a paixão do tipo 2? A paixão do tipo 2 é o orgulho, né? Então, o tipo 2, ele se sente orgulhoso de ajudar. Os outros precisam de mim. Os outros necessitam da minha ajuda. Se eu não estivesse aqui, como é que seria o mundo, né? E nós que somos assim terapeutas, coaches, mentores, tem muito tipo 2 nesse universo. Por quê? Porque a gente quer ajudar. Só que muitas vezes, por trás desse personagem, tem um orgulho, né? E esse orgulho, a gente tem que ir desenvolvendo ele até chegar na humildade, que é a virtude do tipo 2. Então, o tipo 2 não viu o mundo de pessoas humildes e ele se ressentiu. E aí ele virou um tipo 2 orgulhoso, né? Tipo 2 de verdade, é o que eu uso até como exemplo, né? Que agora já nem tem mais, né? Tinha uma livraria em São Paulo, cara, a Livraria Cultura, uma livraria gigantesca, né? Eu nunca pedia para alguém onde fica o livro. Eu tenho que saber onde fica o livro. Eu tenho que ajudar se tiver um outro cliente procurando um livro, eu falar, tá ali, né? Porque é o orgulho de falar, eu sei, eu ajudo, eu não preciso de ajuda, né? Então, o tipo 2 ele não tem essa humildade, né? De falar, eu preciso de ajuda, e etc. Então, esse é o desenvolvimento individual de cada uma dessas nossas partes, tá? Então é assim que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se conscientizando do tipo e vai suavizando, elevando os níveis de cada tipo, tá? Então essa distância entre a humildade, no exemplo do tipo 2 aqui, né, e o orgulho é o trabalho da vida, né? Então a gente tem que pegar essa nossa tipologia e ir desenvolvendo, que eu vou chegar na mente sábia, né? E vou ser menos personagem. Eu vou ter menos orgulho e vou ter mais virtude, né? Então, este é a busca do desenvolvimento. Legal? Ajudou aí, Reinaldo? Ajudou, Marcos, essa explicação? Vocês estão no mudo. Acho que confundiu mais ainda. É muita coisa, eu sei. Realmente é. E você fala de um tipo, depois se você vai estudar outro tipo, as Isso. asas, né? Assim, as relações que tem com os outros tipos, tem muita Eu nem outra coisa trouxe aqui, eu nem trouxe hoje asas, linhas, porque senão a gente Mas fica horas aqui. uma questão que eu acho que tem a ver com isso também, eu só queria a sua opinião em relação a isso. Você está falando de características, né? Firmeza, determinação, pessoa que é mais proativa, pessoa que é Sim. resoluta, decidida, etc. Mas em relação a valores, qual a relação que tem Eneagrama com valores fundamentais, em termos de essência?
virtudes tais como, sei lá, bondade, generosidade. Tem relação com isso também? Na verdade, não. Por quê? Porque é tipológico, né? Os valores, eles são mais uma disciplina de níveis, né? Quanto mais a gente vai subindo em níveis de consciência, os nossos valores vão evoluindo, tá? Então, é que eu apaguei o desenho aqui, mas vamos de novo no mesmo desenho, né? Então, você imagina que você, por exemplo, é um tipo 3, sei lá. Aí você vai falar assim, eu sou um tipo 3, né? Eu tenho que sair aqui da, da paixão, do vício do tipo, e ir para a virtude do tipo, né? Então, qual é a paixão do tipo 3? O engano, né? Eu acho que as coisas de fora são as coisas importantes. Eu vivo um engano, achando que meta, resultado, né, coisas que objetivas e palpáveis me enganam. Elas me trazem para a mente do fazer, né? Legal? E os valores vão mudando conforme você vai subindo nas hierarquias aqui, ó. Então, os seus valores vão ser cada vez mais luminosos, vamos chamar assim, conforme você vai se desenvolvendo no sentido de ir para a virtude do tipo, tá? Então, esse daí é uma coisa pouco falada no Enneagrama, mas é uma excelente pergunta que eu faço isso no que eu chamo de Enneagrama integral. No Enneagrama integral, a gente precisa se desenvolver, né? Então, o tipo 3 tem que sair do engano e ir para a esperança, né? Então, o tipo 3 ele perdeu a esperança nos primeiros anos de vida dele. Ele diz assim, esse mundo não tem jeito, né? Isso aqui não dá para confiar. Então, eu preciso concluir coisas, eu preciso realizar, eu preciso, né, ter troféu, prêmio, medalha, eu preciso ser o primeiro, eu preciso atingir, eu preciso conquistar, né? Então, conforme você vai mudando aqui, os seus valores modificam o tipo e não o seu tipo cria valores, tá? Então, para responder de uma forma mais objetiva, os seus valores que vão evoluindo numa espiral, eles vão influenciando a sua tipologia, tá? Então, você pode ser um 3, por exemplo, mais focado em Característica de burlar um lado, regras. você tem... Isso pode servir para qualquer pessoa, não precisa ser só Não sei se alguém estava falando aí, mas o ponto é, o 3, por exemplo, imagina um 3 com valores bem baixos, né? Uma pessoa com os valores e uma sabedoria muito no corpo ainda. Esse cara só quer as coisas, ele quer ser o primeiro, né? Se ele tiver que roubar, se ele tiver que fazer alguma coisa errada, ele faz, porque ele diz assim, o que importa é concluir, o que importa é fazer, não importa a regra, eu burlei a regra, mas eu cheguei lá, entendeu? Eu joguei um competidor meu para o lado, né? Eu usei um artefato, eu fiz alguma coisa que não podia, eu fiz um doping, tomei uma substância que não podia, mas eu ganhei aquela prova, né? Então, esse é um tipo 3 lá embaixo, né? Com valores baixos. Um tipo 3 com valores muito elevados, muito altos, ele está a serviço. Ele vai dizer assim, puxa, eu estou aqui para trazer um mundo mais de esperança, para trazer mudanças positivas para o mundo, para fazer com que coisas aconteçam. Percebe? A diferença que é um tipo 3 com valores mais elevados e um tipo 3 com valores mais, entre aspas, baixos, né? Legal? Ficou um pouco mais claro, o Reinaldo? É muito bom, realmente é muita coisa. Legal, gostei disso. Principalmente assim, que na verdade os valores é que interferem nos tipos. Que legal isso, acho que é muito bom. É isso. Tem muita coisa, realmente assim, Tem, tem. mas é um assunto muito importante e empolgante. Gosto. Ó, só Obrigado. para a gente terminar aqui, para depois a gente ficar com um tempinho aí, eu sei que já está no final, né, caminhando para o final, faltou os 3 instintos, né? E os 3 instintos, eles são uma dimensão mais biológica do Enneagrama, né? Então é aquilo que mantém a natureza funcionando, o reino animal funcionando, a nossa espécie viva, né? O que nos trouxe lá dos Homo sapiens, que eram nômades e coletores, para cá, foi os instintos, né? Durante um grande período de tempo. E eles são 3. Um deles é a autopreservação. Então, é o cuidar de mim,
me preocupar, né? Então, a imagem do ninho, né? Eu me protejo, segurança, conforto, dinheiro guardado, uma casa segura, um plano de saúde, né? Poucas pessoas entram em contato comigo, eu não vou sair para o mundo. Então, é um instinto de autopreservação que garante a perpetuidade. Depois tem o instinto que a gente chama de sexual na linguagem do Enneagrama, mas que não tem nada a ver com sexo nem com gênero. Tem a ver com atração com uma outra pessoa. Então pode ser irmão, pai, tio, funcionário, liderado, coach, conexão muito forte um a um. Então isso sim fez com que a espécie se reproduzisse. Então por isso que a gente chama de sexual, né? Na evolução da espécie foi o que junta as pessoas. Mas no mundo moderno é qualquer conexão individual forte. E existe o instinto social, que é todo mundo, causas sociais, ajudar o mundo, colaborar, fazer parte do grupo, ser visto pelo grupo, ser referência no grupo, né? Então, social é muita gente, é muita coisa. E estes instintos, que cada um também você pode agora se autoavaliar, né? Puxa, qual que é mais forte em mim? Mesma proporção lá do 100%, né? Puxa, quanto que eu tenho de autopreservação, quanto que eu tenho de sexual e quanto que eu tenho de social, né? Então isso pode ser medido. E o relatório do Enneagrama, que eu sou certificado, ele traz essa proporção. Ele traz as forças dos tipos, ele traz a força dos centros e ele traz a força dos instintos para você comparar com você mesmo. Puxa, é verdade, o meu instinto predominante é esse. Então, uma pessoa com autopreservação, ela é mais fechada, ela tem um pouco de aspas mais medo, né, do amanhã, né? A pessoa sexual, ela mira um a um, ela tem conexões intensas. E o social gosta de muita gente, gosta de ser referência no grupo, gosta de causas sociais, quer expandir a sua área de atuação para que o mundo se beneficie do que ele faz. Então, eu vou parar nos subtipos, né? Eu não vou trazer aqui contratipo, que nem a Fernanda falou, não vou trazer asas, não vou trazer linhas, porque senão nós vamos pirar aqui numa palestra de uma hora e pouquinho. Mas imagina o seguinte, que os instintos, que são 3, modificam os 9 tipos. Então, existem 27 subtipos, né? Então, por exemplo, quem é um 8 social, o apelido do 8 social é solidariedade, ó, né? Então, o 8 social, ele é uma pessoa social. Na brincadeira, é a galinha que protege os pintinhos, né? Não mexa com um 8 social. Fala com a equipe do 8 social, ele vai ele vai na sua jugular. Porque só quem pode falar com a equipe de um 8 social é ele mesmo. Ninguém mais pode interferir na equipe de um 8 social. E eu, por exemplo, que sou um 2 autopreservação, é privilégio. É o -2 dos 2. Então, esse aqui é um contratipo, né? Não queria falar, mas acabei falando. E esse aqui também é um contratipo. É o 2 que faz pelos outros, mas só para algumas pessoas escolhidas. Então, ele é 2 privilégio. Se você está na minha lista de privilégios, você tem tudo. Se você não está mais na minha lista de privilégios, você não tem nada. Parece coisa do Big Brother, mas é mais ou menos isso. Você tem tudo, você não tem nada. O 2 privilégio, ele escolhe, né, algumas pessoas. Então, tem 27 subtipos que também o relatório traz, que também você pode conhecer rapidamente. Queria ver se vocês têm alguma outra pergunta. Eu sei que eu trouxe bastante coisa aqui, mas era para deixar vocês curiosos sobre tudo isso. Diga lá, Cláudio. Tudo bom? Tudo bem, É o seguinte, Cláudio? queria saber se você conhece esse livro aqui, que é o Enneagrama de Bolso, da Ellen Palmer. Opa! Que Ellen Palmer. Ela fala da correlação que o Oscar Sacco faz com os pecados capitais. 7 mais 2, que ele acrescenta o engano e o medo. Muito interessante essa correlação. Você conhece, né? Conheço. Ellen Palmer, né, vamos dizer assim, ela é a segunda geração depois do Ichazo e do Naranjo, né? Então, Ellen Palmer,
o Ross e o Hudson, que escreveram A Sabedoria do Eneagrama, né? Então, eles são fantásticos, Ellen Palmer, leitura obrigatória, até um dos livros que eu estou recomendando aqui, né? Não esse de bolso, mas eu recomendo aqui, no final eu vou trazer dicas de leitura, mas você viu como o Cláudio trouxe aí, né? O que eu falei, né? As 9 paixões, elas são 7 pecados capitais mais 2, né? Então, é uma ampliação dos 7 pecados capitais. Caiu alguma pedra lá que estava escrito os outros 2 e não passou adiante, né? É uma brincadeira, né? Mas o Eneagrama amplia os 7 pecados capitais. Obrigado aí, Cláudio, pela contribuição. E Alexandre, tem as virtudes, né? E as virtudes que neutralizam os pecados, né? É isso aí. Diga, Alexandre, Marcos. nós estamos praticamente estourando o tempo, né? Legal, aqui acabou. Então, seria muito interessante, assim, você falar sobre se você tem alguma atividade, se você Isso. vai abrir algum grupo, como é que você Legal, atende. Dá uma dica aí para a turma aí. tá bom. Vou trazer 2 coisas aqui, ó. Primeiro, dia 9, daqui a pouquinho, dia 9/3, vai ter um workshop. Então, vão ser. A gente começa às 9 da manhã, vai até às 17 horas, vai ter um horário de almoço. Nós vamos ver tudo isso que a gente falou aqui com mais detalhe e vamos ver mais coisas. Nós vamos ver asas, nós vamos experimentar os tipos por música. Então, vamos colocar uma música que lembra o tipo. Nós vamos trazer um animal que vai dar uma dica também de, puxa, qual é o animal, né, que simboliza aquele tipo, por exemplo. Então, isso também ajuda a compreender o tipo. Então, músicas, tipos. Nós vamos vivenciar os tipos, né, além de ter vamos dizer assim, um overview inicial dessas 3 dimensões que eu citei aqui, que é os tipos, os centros e os instintos. Então, a gente vai ver isso de forma completa. Então, se você tem interesse, eu vou até colocar aqui para vocês o link mas eu coloco no grupo lá depois, na hora que o Marcos liberar, eu coloco no grupo, mas assim, se você já estiver ansioso, se quiser fazer já, você entra aí no Integral e vai ter lá assim, ó, você vai colocar no Eventbrite o cupom OLUS10. Estou parecendo um apresentador de reality show aqui, né? Você entra com o cupom OLUS10 e você vai ter 10% de desconto, tá? Nesse workshop aqui tem 2 opções. Uma, você só faz workshop. 2, segunda opção, você faz workshop e o relatório. Então, você vai fazer o relatório lá do Integrative 9, mais workshop, né, das 9 às 17. E um plus que eu estou dando para todo mundo que está aqui. Quem fizer a opção de assessment mais workshop, ganha também uma devolutiva de 1h30. Então, uma devolutiva individual, onde eu vou explicar item por item do relatório, força por força do relatório. Você vai ter certeza da sua tipologia no Eneagrama. Então, só para quem está aqui nesse grupo e fizer, falar, Alexandre, eu quero fazer minha inscrição e quero pegar essa devolutiva. Porque para quem está comprando fora, essa opção é só o relatório. A pessoa só vai receber um relatório em PDF. Tá? Para quem está aqui, e para os que já fizeram a inscrição ou que querem fazer a inscrição, eu já estou oferecendo também uma devolutiva de 1h30. Então, você tem um workshop, uma devolutiva e um relatório de 41 páginas, ou 42, nunca lembro, detalhando todo o seu eneatipo, todos os centros, com práticas, com exercícios, né? Você vai receber um material extremamente completo. E tem alguém que pode chegar e falar assim, eu quero apenas fazer o relatório, não quero fazer o workshop. Me manda uma mensagem, eu estou lá no grupo, né? Vocês têm o meu celular, e fala assim, Alexandre, eu quero só fazer o assessment, e é uma devolutiva de 1h30. Então, eu também tenho essa opção. Eu vou dar um relatório, né, de 1h30. Deixa eu até parar de compartilhar aqui, ó. Rapidamente, eu vou mostrar para vocês o relatório, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, bem rápido. Sei que a gente já estourou o tempo aí. Aqui, ó, rapidinho.
Esse daqui não é de ninguém, é um relatório exemplo, né? Então, deixa eu ver aí, 1, 2, 3, chegou, né? Então, o relatório vai mostrar um resuminho de cada um dos 9 tipos, né? Vai explicar o que é enneagrama, vai introduzir, falar do autoconhecimento, vai explicar esses conceitos que alguns deles eu já trouxe. Então, esse aqui é um relatório exemplo de uma pessoa que é perfeccionista, né? Então, vai explicar qual é a motivação, padrão de ação, pontos cegos, exercícios, né? Depois tem mais detalhe do tipo 1. Depois vai dizer, ó, o seu instinto maior, aqui nesse exemplo aqui, a pessoa tem a autopreservação como instinto maior. Então, ele vai mostrar os instintos, ele vai mostrar a força dos centros. Ó, nesse exemplo aqui, a pessoa tem um pensar alto, um sentir médio e um agir baixo, né? Então, também vai mostrar esse tipo de coisa, vai mostrar todos os detalhes e também, como o Reinaldo colocou, vai mostrar as asas, que são os tipos vizinhos, e vai mostrar o nível de integração, o quanto que você já desenvolveu o enneagrama em você, o quanto que você já está evoluído. Ele mostra o seu nível de evolução e ele mostra também um complemento. Você ganha um nível de estresse. Você tem um relatório do seu nível de estresse atual. Puxa, como é que está o meu estresse? Né? Então, você vai receber um relatório de nível de estresse e você recebe também as asas, né? Que são aquelas linhas, né? Os tipos que ligam um tipo ao outro por todo aquele desenho lá do enneagrama, né? Então, cada tipo tem as suas asas, né? Então, ele também vai trabalhar esse tipo de asa. Então, se fizer só o assessment comigo, você recebe o relatório e mais uma devolutiva de 1h30. E tem o workshop no dia 9/3, que depois, aí, se o Marcos me permitir, eu compartilho mais lá no grupo com vocês. É isso. Você compartilha lá no grupo, Alexandre, coloca contatos, etc, etc, etc. Coloca todos os detalhes lá, né? Eu acho que tá excelente, assim. Essa é a prerrogativa dos nossos palestrantes, né? Legal, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo espaço e por estar aqui com esse grupo tão rico, com pessoas com tanta sabedoria e sempre ajuda a gente Boas perguntas ajudam a gente a se desenvolver. É. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário aqui para o Alexandre, assim, um comentário final, né? Fiquem abertos aqui para o pessoal, né? Do que achou, do que percebeu, né? Também fiquem tranquilos quanto a isso. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa me chama ali. Eu, O como sou Cláudio, o Vamos Cláudio, lá, Paulo. Cláudio. Diga lá, Cláudio. Não, só uma última observação aí, para você ver como tudo está interligado, né? Que tem o número 9, né? Você falou que são 27 subtipos. Se você somar 7 com 2, dá 9. Tudo volta ao 9 aí. É isso aí. Perfeito. E se você usar os 27, né, e complementar com os instintos, você vai chegar num outro número também muito usado no mundo, que é o 108, né? O 108 também, né, repetições de mantras, né, por aí. Então você vai ver que o 108 também você chega pelo 9 do Enneagrama, tá? Com as distribuições de possibilidades dos instintos, né? Tem uma tabelinha que eu ensino lá no workshop, você chegar no 108, para você chegar nos 27, né? Tem uma continha ali que mostra os 108 variações. Obrigado aí, Claudio.